Dia, bom dia, alegria, bem-vindos a mais uma live com Luís Paulo. Sou life coach, hipnoterapeuta, licenciado em Educação Física, escritor e coach espiritual da abundância. Cá estou eu para partilhar mais uma live, mais um autoconhecimento, baseado aqui num livro. E o tema de hoje é Detrás da Cortina. Vamos ver o que é que vai surgir detrás da cortina. Algo vai ser revelado sobre detrás da cortina. Então, vivermos escondidos por detrás de cortinas invisíveis durante toda uma vida impede que consigamos viver com sentido. Estas são as 4 razões pelas quais deves sair de trás da cortina. Ok? Vamos ver quais são estas 4 razões que deves sair de trás da cortina. Então, vais descobrir um mundo novo. Vais descobrir um mundo novo. Ao passares a vida por detrás da cortina, vais ficar no velho paradigma e mirrar. Porquê? Porque o mundo está a mudar a uma velocidade alucinante. E se não te adaptares rapidamente, ele não será complacente contigo. É duro e tu sabes que é verdade. Todas as pessoas que tiveram sucesso deram o passo e saíram de trás da cortina. Só saberás se o futuro é promissor se deres o salto para a frente. Porque não o fazes e persegues aquilo que amas, ainda estás aí. Bom dia. Então, nós realmente temos que sair da nossa zona de conforto, temos que sair de trás da cortina para realmente podermos viver, experienciar. Não podemos ser aquela pessoa, aquele adulto que quer, aquele arquétipo que queremos ser invisíveis. Uma criança que cresceu e foi maltratada, foi mal amada pelos pais. Os pais estavam sempre a dizer que ela não sabia fazer nada, não era boa naquilo que fazia, não é? Ela acabava por sentir-se insegura, por sentir-se com medo de falhar. Então muitas das vezes ela cresce e chega a adulto e prefere adotar a postura de invisível, esconder-se. Tem medo de pôr-se no palco, subir ao palco, se mostrar. Então vais descobrir que o teu maior problema é a tua maior prenda. Portanto, eu adoro estas frases. Vais descobrir que o teu maior problema é a tua melhor prenda. Por trás da dor há um dom. Por trás da dor há um dom. Portanto, nós precisamos de olhar para nós, olhar para a nossa verdade, sermos honestos, olhar para os nossos problemas e olhar de frente, não esconder-se, não evitar. Porque quando nós sabemos o que é que está mal em nós vamos curar-nos, nós vamos cuidar-nos, nós vamos resolver. Então, muitas vezes, refugiamos-nos por detrás da cortina para contarmos a mesma história de sempre, vezes sem conta. Gostamos de remexer nas velhas histórias que residem no nosso baú, encontrando culpados e fazendo o papel de vítima. Então deixa-te de ser uma vítima, deixa-te de ser aquela pessoa que dizia, pois, eu não tive bons pais, pois,
eu nunca fiz nada na vida porque os meus pais achavam que eu não era capaz, não sei o quê, pôr a culpa sempre nos outros. Deixa de ser uma vítima. Deixa para lá. Se é para remexer, que seja a fundo. E porquê? Porque se tiveres coragem e te deixares de histórias, ou melhor, de histórias, e fores bem ao fundo do teu problema, encontrarás uma prenda. Uma prenda. Apenas conseguirás abri-la com um código especial. O código da verdade, dilo e observa a prenda. Portanto, realmente é importante nós olharmos para os nossos problemas. Olharmos para os nossos desafios. Para as causas. No fundo, os nossos problemas são as causas da vitimização, da pessoa invisível, da pessoa que acha que não é capaz, que sou assim por causa dos meus pais, por causa da sociedade, por causa de não sei o quê, que nunca foi bom, que nunca consegue. Então realmente temos que olhar para a prenda. Porque quando começamos a olhar para a prenda, vamos ressignificá-la, vamos criar uma nova história. Vais perceber o que é que realmente tu queres para a tua vida. Vais realmente perceber o que é que tu queres para a tua vida. E vais também perceber o que é que tu não queres. Então vais descobrir que somente a ação abre portas. Eu agora estava aqui a aprofundar como coach espiritual, portanto, Omega Coach. Omega Coach é um coach que é completo, que é espiritual, que é coach Kids Coach, que é um coach do medo, da abundância, da parentalidade, por aí fora. E uma das coisas que, a ver se percebes, se queres te libertar do medo, da ansiedade, da fobia que tu tens sobre alguma coisa, então tens que entrar em ação. Tens que entrar em ação, tens que realmente fazer algo para mudar isso tudo. Tens que aprender ferramentas, práticas, exercícios. E quando tu entras em ação, abrem-se portas. O medo deixa de ter força. O ego deixa de ter força. Porque isto, no fundo, é uma autoimagem, uma imagem que tu tens de ti, porque os outros disseram muitas coisas que são crenças limitantes, são verdades que são mentiras. Então, quando queres realmente mudar a tua vida, entras em ação e tudo muda. Mudas o teu autoconhecimento, portanto, mudas o teu mindset, os teus pensamentos, as tuas emoções, os teus comportamentos, tudo muda à tua volta. Portanto, aí na ação, a falta de ação pode recompensar o teu papel confortável de observador por trás da cortina. Apenas no curto prazo. Quando nós, portanto, ficamos aqui escondidos, assim, protegidos, ele protege-nos. Estamos a proteger, portanto, a criança interior está protegida. Só que não é futuro. Quando chegamos adulto, não funciona. Temos que mudar, Por isso é que se nós sentimos ansiedade, se sentimos stress, se sentimos medo, então isto é bom sentirmos isto, porque é um sinal que realmente qualquer coisa que não está boa, não está bem. Se continuares a utilizar esta estratégia, verás que todo o teu potencial se pagará aos poucos. Portanto, quando realmente tu ficas com medo,
quando dás poder ao ego, ao medo, tu perdes o teu poder, tu perdes o teu potencial, a tua força vital, tu perdes, só ficas a perder porque não realizas os teus sonhos, porque achas que nunca vais conseguir. Vais-te subjugar ao teu ego. É um resultado das tuas crenças limitantes. Então tens que entrar em ação, tens que lutar contra isso. Portanto, se continuares a utilizar essa estratégia, de ficares atrás da cortina, verás que todo o teu potencial se apagará aos poucos, dando lugar a emoções pouco saudáveis, como a frustração, a raiva e a vergonha. Certo? Verás que no final da tua vida, esta se terá traduzido em sofrimento por incapacidade e falta de coragem. Portanto, o grande antídoto do medo é a coragem, é a ação. É fazer acontecer, portanto, trabalhar o teu ser. Porque tu não és os teus pensamentos, tu não és o teu medo. Isto são coisas passageiras, são coisas que tu tens que lidar e tens que enfrentar. E não te agarras a elas. Não fazer com que eles não dás poder a elas. Coragem. Portanto, tens que ter coragem. Sim, coragem. Tu tens lá dentro de ti, tal como eu e todas as outras pessoas. Ter coragem significa ausência de medo? Não, claro que não. Uma pessoa que tem coragem continua a sentir medo. As pessoas que são oradores, são palestrantes, eles têm coragem, mas a coragem é mais forte que o medo. Eles vão para cada evento sempre com medo. Medo, se calhar, de falhar, medo de não estar à altura. Todos nós temos medos. E os medos fazem parte. Temos medo de não ser bons pais, bons filhos, boas mães. Temos medo de ter sucesso. Temos medo. Tanta coisa. Ter coragem é isso. Ter coragem é ter a capacidade de enfrentar, aceitar o nosso passado, aceitar as nossas histórias, aceitar os nossos pais, aceitar as nossas crenças e fazer algo diferente com elas todas. Portanto, a coragem significa reconhecer que o medo está lá, que está na hora de o enfrentar. Está na hora. Realmente, quando uma pessoa tem um trauma, quando temos um trauma, o medo é tão grande. Nós, no fundo, fomos alimentando o medo, fomos pensar sempre no medo. Então ele no início era uma pedra num sapato e depois tornou-se um Godzilla, tipo um T-Rex, portanto um dinossauro, portanto um monstro. O medo tornou-se num monstro em que é mais difícil, portanto, destruir o monstro, porque ele é tão alto, é 10 vezes mais que nós. Então, assim que o medo é uma pedra num sapato, é uma coisa mínima, assim, uma coisa pequenininha,
podemos pegar nela e deitar fora, libertar-nos dela. Agora, se deixamos a crescer, se começamos a alimentar, a pensar sempre, cada vez mais, ele vai crescendo, até que chega a um ponto que já não tens ponta que se pegue. Já é difícil de destruir. E a única forma de destruir esse medo de ele perder força é tu a enfrentares. Eu tenho medo de falar em público, eu vou fazer isso. Cada vez que tu deres um passo em frente e enfrentas, ele vai se tornando mais pequeno. Porque tu tens a coragem, tens a força, tens a ação. Coragem é a ação. E dás um passo à frente. E cada vez que dás um passo, o Godzilla, o monstro, diminui também. Até um dia tornar-se novamente uma pedra no sapato. Uma pedra. Neste caso, uma pedra à tua frente. E pegas nela e pões ao lado, tiras para o lado. Já não te pertence, como no outro dia falei. O medo não te pertence. Se os outros disseram aquelas palavras, foram aquelas palavras que tu assumiste como se fossem verdades, mas eram mentiras. Essas verdades eram delas, dessas pessoas que se calhar nunca tiveram essa coragem, nunca tiveram essa iniciativa, nunca foram se calhar enérgicos, tipo espontâneos, criativos, felizes. Então vais descobrir o teu propósito de vida. Está na hora de descobrir o teu propósito de vida. Porque quando tu descobres o teu propósito de vida, o teu caminho, a tua direção, o medo já não... É tal coisa, a caravana passa e os cães ladram. O medo são os cães a ladrar. E tu não dás ouvidos. Tu observas e dizes: hasta la vista, baby. Sim, o teu propósito de vida está do outro lado da cortina. O teu propósito de vida está fora da tua zona de conforto. Como costuma dizer, a vida começa quando tu dás um passo em frente. Quando sais da tua zona de conforto. O milagre acontece se ficares por detrás dela e observares o teu propósito. Ele de certo não falará contigo. Se tu sabes que o teu propósito de vida está para além, para lá da tua cortina, ele não vai falar contigo. Olharás para ele assim como ele olhará para ti. Ponto. Ficam ali, olhar um para o outro. É a nossa missão descobrir um sentido maior para a vida. Tu estás aqui para realmente perceberes qual é o teu sentido maior para a vida. E este terá de ser lapidado com a ação. Tu sabes qual é o teu diamante. Se tu estás a olhar para o teu propósito de vida, para lá da cortina, é o teu diamante. É a tua prenda. Estás ou não curioso em saber qual é a tua prenda, qual é o teu diamante? Então tens que passar a cortina. Portanto, envolvido com ternura, portanto, terás que te lapidar com a ação, envolvido com ternura e servido com amor. O teu propósito chama por ti. Já o ouves? Se tu sabes realmente qual é o teu propósito de vida, então não te distraias. Não te distraias. Não te distraias. Vamos à frase final, que é a pergunta: de que precisas para sair de trás da cortina? O que é que precisas para sair de trás da cortina? De
de sair desse diálogo interno, de contar histórias, mentiras, crenças limitantes, em que tu em que te sentes emoções pouco saudáveis, frustração, raiva, vergonha, sentes-te invisível, sentes-te um trapo, um farrapo. Sai de trás da tua cortina. Vai abrir a tua prenda. Deixa-te sentir uma vítima. Tens que olhar com fé, com confiança, com amor próprio. Olhar para ti e ver realmente qual é o teu propósito de vida. E é assim, malta. Heróis lendários. Meus queridos heróis lendários. Então chegou a hora para realmente tu acordares para a vida, fazeres a diferença nesta vida, tornar este mundo melhor. E tudo começa por ti. Se tu tens esse discurso assim de vês só o lado negativo, vês que este mundo é mau, as pessoas são más, isto, não confio em ninguém por aí fora, então precisas mesmo fazer muito trabalho interior, muito trabalho interno. Se calhar estás neste arquétipo do carrasco, do invisível, da vítima, do culpado. Bom dia, Rosário. Portanto, tu não és isso. Tu és muito mais que isso. Então esta cortina imaginemos, tu estás deste lado e eu até costumo dizer, pronto, neste caso, neste tema de hoje, em que se falou das quatro razões pelas quais deves sair de trás da cortina. Portanto, tu estás deste lado e és observador e vês, eu até vou dizer que tens 7 cortinas e por trás dessas 7 cortinas está a tua criança interior. E essa tua criança interior é o teu diamante, é a tua prenda. E tu tens que resgatar a tua criança interior. Então tens que ter a coragem, passar à ação, de retirar, afastar cada uma das cortinas. E como é que podes fazer isso? Tu tens que dizer, ou escrever, 7 valores, 7 qualidades, 7 potencialidades que tu tens. E ao dizer cada uma delas, tu afastas uma das cortinas. Porque a tua criança interior como foi maltratada, como foi criticada, como foi gozada, como foi, não é? Vitimizada daquelas calúnias, daquelas crenças, daquelas palavras negativas, de crenças limitantes. Então ela está com medo, está por trás dessas cortinas. Então tu tens que afastar cada uma dessas cortinas. Então tens que ver quais são os teus valores. E quando te agarras às tuas qualidades e não aos defeitos, portanto, como se aquelas cortinas fossem as tais palavras duras que feriram essa criança. E tens que dizer palavras bonitas, de amor, de confiança, de ternura. Tens que ser gentil com a tua criança interior. Depois de dizer essas frases extraordinárias de ti, sobre ti, tu consegues ver a tua criança interior que estava
escondida, que estava invisível, estava por trás, por detrás dessas cortinas. E aí vais encontrar o teu diamante, que é a tua criança interior, a tua prenda. E tu tens que agora trazer até ti e cuidares e dizer que ela está protegida, que tu agora és o novo progenitor dela, tu és o cuidador dela. Pelo que ela passou, portanto, as coisas que ela passou já não vai passar. Porque ela está noutro tempo, está noutro registro, portanto, ainda está aquelas memórias de ferida. Está ferida. Tens que perceber que agora estás noutro tempo. E então a nossa vida está sempre a surgir situações que são gatilhos, que estão a relembrar, estão a voltar a criança interior a reforçar, a alimentar essas palavras, essas emoções, esses pensamentos, essa imagem que deram dela. E tu tens que mudar uma a uma. Tens que fazer uma lista. Quais são os medos? Como diz aqui a pergunta. O que precisas para sair de trás das cortinas? Tens que saber quais são os teus medos. E agora o que é que precisas de fazer? Ou o que é que precisas de ser? Mais corajoso? Mais gentil? Mais destemido? Adoro esta palavra, destemido. Os medos vão continuar a assombrar, vão continuar a ser vistos, mas são presentes, são bênçãos, porque quando souberes os medos que tu tens, tu vais ver que não tens razão para ter esses medos. Portanto, são presentes, são sinais para tu cuidares da tua criança interior, tirares cada uma dessas cortinas, libertar-te, soltar, para poder ver um mundo melhor. Nós só conseguimos ver um mundo melhor quando nós percebemos qual é a imagem que nós temos. Quais são as nossas feridas? E cuidar de cada uma dessas feridas e olhar assim. Às vezes tu tens medo de quê? E começas a falar com a tua criança, mas tens medo de falhar. Tu não, quando eras criança não falhaste. As tuas falhas, os teus erros eram os passos que deste para o teu sucesso. A criança, quando teve que aprender a andar, teve que falhar várias vezes. Quando estiveste na escola a escrever, aprender a escrever e a ler, falhaste. Quantas vezes tu falhaste as palavras? Se calhar agora, ainda, se fizerem um ditado, ainda vais falhar. E estás aqui. E está tudo bem, ninguém vai te criticar. As pessoas que fazem estas lives, as pessoas que são empreendedoras, que são pessoas de sucesso, ainda dizem, olha, se eu disser aqui alguma calinada, disser alguma palavra que não... Olha, faz parte. Faz parte. As pessoas também erram, vão escrever ali no quadro e erram. E não deixam de ser pessoas, não deixam de ser. Não deixam de perder o valor. É como a nota. A nota pode ser dobrada, pode ser pisada, pode ser machucada. Ela nunca perde o seu valor. Tu tens valor. Tu és a primeira pessoa que deves defender-te a ti próprio. E na altura eras criança, não tinhas essa capacidade. Não tinhas a consciência que tu tens agora. Então faz a mudança a partir de hoje. Muito bem, malta.
aproveita e vai fazer a tua yoga do riso, 1 minuto a 10 minutos, e faz a tua ecstatic dance, a tua dança cósmica, a tua dança meditativa, a tua dança com a tua crença interior. Por isso é que eu adoro fazer essa dança, porque realmente vais-te conectar com a tua crença interior, vais estar sem nenhuma cortina, vais abraçá-la, vais dançar, portanto ela vai dançar ao ritmo da música, não vais criticar, ela vai dançar, ninguém vai estar aqui para criticá-la, para dizer seja o que for. Por isso é que temos que criar momentos a sós, momentos a dois, tu e a tua crença interior, eu a minha crença interior, para a mente ela se expressar, para ela se revelar, para ela ser livre e não ser escrava, não viver nessa escuridão, não ser escrava dessas crenças limitantes, não ser escrava do medo, não ser escrava do medo, não ser escrava do ego. Nós vimos aqui para sermos felizes, sermos livres, para realmente deixarmos a nossa marca, o nosso legado. Alguma coisa de boa tens, alguma coisa única tu tens que mais ninguém tem. Pronto. Quarta-feira, dia 16 de Abril. Daqui a pouco estamos na Páscoa, daqui a pouco estamos também no feriado 25 de Abril. Portanto, o mês de Abril é um mês muito à frente, muito à frente. Em que realmente é o mês da liberdade. Portanto, ser livre, ser tu próprio, ser tu próprio. Ser aquilo que tu desejas ser. Trabalha o teu ser, cada vez mais o teu ser. Ser a tua melhor versão de sempre. Entra em ação, faz uma ação, faz 1% hoje para realmente tu conseguires alcançar a tua melhor versão de sempre. Ok? Então, fica bem, beijinhos e abraços. E até amanhã, às 7h15.